Ok, galerinha, estamos no ar, sextando do jeito que tem que ser. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Aplicando Teoria em Ação, esse grupo de pessoas empreendedoras que estão em busca do autodesenvolvimento, da conquista e, né, da sua liberdade financeira, do seu desenvolvimento pessoal. Então, esse é um grupo de amigos com pessoas aí por todo o Brasil e do mundo, né, que a gente se encontra toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da manhã, para a gente debater aí temas e livros que estão relacionados a autodesenvolvimento, à liderança, a empreendedorismo, né? Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos estar falando de um tema muito legal, né? O Livro de Ouro da Liderança, de John Maxwell, né? Então, vai ser um tema muito legal. Caso você goste do que você está acompanhando aqui com a gente, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, curtir, compartilha com as pessoas que você ama, que você gosta, para que a gente possa cada vez mais aumentar a nossa comunidade e estar atingindo aí várias pessoas, né? Então, deixa eu só mudar aqui, colocar aqui meu amigo Magno ali já como co-anfitrião, para ele poder auxiliar ali. Peraí, doutor Magno, cadê você? Está aqui. Tan, 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 tan. Cadê? Por que eu não estou conseguindo te colocar aqui como co-host? Acho que deve ser porque eu estou nesse computador aqui, peraí. Participantes, Magno V. Aqui. Ok, então o Magnão já está como co-host. Então vamos lá, gente, vamos começar falando, vou abrir aqui o papo desse tema de hoje, com relação ao Livro de Ouro da Liderança, e logo na sequência a gente já abre para vocês fazerem seus comentários. Aqui cada um coloca a sua visão, seu ponto de vista, sua experiência pessoal com relação ao tema do livro, né? E então vou compartilhar com vocês a minha experiência pessoal, não só com o tema da liderança, mas com questão do John Maxwell, né? O John Maxwell hoje é autor, um dos maiores autores de liderança do mundo, sem dúvida nenhuma, autor das 21 irrefutáveis leis da liderança, além do livro de ouro da liderança. Esse livro de ouro da liderança é um livro que foi editado em 2014, né? Mas o meu contato com John Maxwell aconteceu em Salvador em 2009, se eu não me engano, 2009. A gente teve um evento de liderança, só para explicar para vocês, né, quem sou eu sou Noel Monturil, estou falando aqui de Goiânia, Goiás. Eu sou um consultor da Herbalife já há 12 anos. Antes da Herbalife eu era gerente de uma companhia aérea, sou instrutor de mergulho, conheci essa maravilhosa empresa através de um amigo em Natal, no Rio Grande do Norte, e já fazem 12 anos já que eu venho trilhando esse caminho nessa empresa maravilhosa. E o meu contato com o John Maxwell aconteceu por isso. A gente teve um evento de liderança em Salvador em 2009, e nesse evento de liderança, uma amiga muito próxima, a Silvia Queiroz, a gente estava ali conversando, um bate-papo, e ela me falou, a gente conversando sobre a Bíblia. Eu nunca fui um leitor assíduo da Bíblia, eu não sabia como ler a Bíblia, e nesse bate-papo com ela, ela me despertou esse desejo, essa vontade, e foi através dessa Bíblia aqui, ó, a Bíblia da Liderança, com comentários de John Maxwell. No dia que ela me falou dessa Bíblia e me falou do conteúdo para a liderança, que eu sempre fui muito ligado nessa questão de liderança, desenvolvimento pessoal, mas eu não tinha entendimento da leitura da Bíblia. E ela me sugeriu essa Bíblia da liderança cristã. E, e aí eu vou abrir para vocês aqui, ó, em Provérbios. Eu não entendia o sentido, né, de Provérbios, como ler a Bíblia, e com os comentários de John Maxwell, isso me impactou muito, porque quando eu abri essa Bíblia aqui em Provérbios, que ela falou assim, você vai ler Provérbios, cada dia você vai ler ali, né, um capítulo ali de Provérbios como se fosse um dia do mês.
São 31 provérbios, então cada dia do mês você vai ler aquilo ali, você vai ler e aplicar aquilo que está ali, né? E eu peguei esse livro e abri a Bíblia, e a primeira coisa que eu encontrei foi aquilo dizendo o seguinte: Provérbios de Salomão, princípios que orientam a vida de uma pessoa. Encontramos muita sabedoria nos 30 capítulos do livro de Provérbios. Aí já começou a falar logo de liderança, dizendo o seguinte: bons líderes enxergam as coisas antes dos seus seguidores, enxergam além daquilo que seus seguidores veem e enxergam mais do que seus seguidores. Enquanto seus seguidores talvez mal se sintam capazes de enxergar e fazer planos que vão além da semana seguinte, os líderes têm que pensar, visionar e fazer planos para o futuro. Ao que eu abri isso aqui, eu falei, gente, na Bíblia já dando essas dicas assim. Aí colocou, né? A principal diferença entre um seguidor e um líder é a perspectiva. A principal diferença entre um líder e um líder eficiente é uma perspectiva ainda melhor. A sabedoria está diante de cada um de nós, gritando nas ruas. Adote as disciplinas e o caráter sugeridos por Salomão e você estará no caminho de transformar sua liderança. Quando eu vi isso aqui, cara, e que eu comecei a ler cada capítulo desse daqui, da Bíblia, e no final ali eu vi um comentário de John Maxwell interpretando os ensinamentos da Bíblia para o nosso dia a dia. Aí eu comecei a me apaixonar, comecei a estudar, fui entendendo o princípio da Bíblia ser o livro dos livros, dos ensinamentos, da gente entender hoje como Jim Rohn, um dos maiores filósofos de negócio da humanidade, e a pessoa que desenvolveu a liderança da Herbalife, o que Jim Rohn sempre falava, né? Todos os ensinamentos que você vê no treinamento de Jim Rohn são tirados da Bíblia, né? Então, para mim, John Maxwell teve esse impacto muito forte, né? A liderança do John Maxwell, para mim, foi algo muito legal, principalmente para ele me ensinar, né, a interpretar a leitura da Bíblia de uma forma prática e efetiva, né, do jeito que tem que ser. Então, vamos falando dos temas de hoje. Vou deixar para... Eu fiz para variar, né? Muitas citações aqui, muita coisa ticada, num videozinho curtinho que o Magno sugeriu aí, um videozinho de, sei lá, 15, 17 minutos, tem o vídeo, sei lá quantos minutos tem, mas 17 minutos, bicho, eu acho que eu devo ter clicado aqui uns 40 itens aqui, destacado, de tanta coisa legal que a gente vê nisso daí. Mas para a gente não perder mais tempo, nós vamos começar esse bate-papo. Nós vamos para onde agora, nesse Brasilzão nosso, meu Deus? Fala, meu lindão. Eu vou dar uma pala de 1 segundo aqui, porque eu li esse livro exatamente em 2015. Tem 6 anos atrás. Esse livro está aqui, ó. Liderança de Ouro. É um livro assim, que tem livro que a gente lê, grifa. Esse aqui eu li, grifei, regrifei, botei seta e dobrei página, porque é tudo relacionado ao relacionamento que eu tenho dentro da minha casa hoje com as minhas filhas, com a minha netinha, que eu faço pergunta de com força para a minha netinha. Eu trago minha netinha aqui no meu escritório e mostro os livros ali para ela. Então, um item que eu vou falar aqui, porque eu anotei 4 páginas do vídeo, tá, Noel? 4 páginas do vídeo e vou deixar as pessoas comentarem. Mas tem uma que é muito importante, que eu aplico demais da conta. Dentro da minha casa, na hora que eu estou fazendo apresentação para negócio, para venda, relacionamento, em todas as áreas, que está na página 247 do livro. Ela está grifada, regrifada, setada e dobrada a página, que é perguntas. Se a gente aprende a fazer perguntas, a gente tem resultado diferenciado dentro da sua casa, dentro do nosso negócio. Quando a gente vai fazer uma apresentação, se eu aprendo a fazer uma pergunta e ouvir, eu tenho um fechamento diferenciado. Se eu mostro uma apresentação para a pessoa de negócio, eu faço pergunta no final e eu ouço, eu tenho resposta diferenciada, eu tenho resultado diferenciado. E aqui no vídeo fala que a pessoa que faz pergunta, ela é durante 5, por mais idiota que seja a pergunta, 5 minutos ela se torna um tolo. E a pessoa que não faz perguntas, ela se torna tola eternamente.
Então, eu vou dar um exemplo de perguntas que eu faço, talvez nem não é de negócio, é dentro da minha casa. Às vezes, um momento de desentendimento com o filho, com a filha, com a mãe, com o marido, com a esposa, com o namorado, com quem quer que seja. Recua, pensa nos 30 segundos e depois você faz uma pergunta. Você acha que foi legal a forma que você me tratou? Você acha que foi legal aquela maneira que você falou comigo? Faz essa pergunta para o seu filho, para sua filha, para o seu marido, para sua esposa, para sua mãe, para o seu pai, que a vida da gente muda. Está aqui na página 247 em termos de perguntas. Tudo em nossas vidas, se quisermos ir para o degrau de cima, sair fora da boiada, porque boiada no bom sentido, todo mundo fala sobre isso, a gente tem que aprender a fazer perguntas inteligentes. Beleza? Minha contribuição de hoje, nós vamos para onde? Pessoal, como aqui a gente é um grupo de amigos e de pessoas que a gente está buscando desenvolvimento, né? Buscando se melhorar a cada dia, o que nós temos que fazer aqui para o nosso negócio ficar atrativo, né, Noel? A gente não pode deixar esse silêncio aí. Na hora que alguém fala assim, ó, a gente está indo para onde? Alguém já tem que estar pronto para falar e já desconectar o microfone. Porque se a pessoa ficar nesse silêncio, quem vai ouvir no YouTube depois vai ficar aquele negócio monótono. Vou botar aquele Então, assim, ó, efeito quando sonoro a do gente está... grilinho. Cri, 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 cri. Exatamente. Então, Aí, quando a gente fala assim, ó, a gente está indo para onde? Se der duas pessoas, porque a gente não tem lista de pessoas que vai falar. Se tiver duas pessoas que desconectam o telefone, o microfone, aquela na próxima ela já está no embalo aí, a gente vai respeitar, ela vai ser a próxima a falar. Beleza? enquanto a gente Então, vai ó, pegando no tranco, então, né? Todo mundo ainda tomando seu chazinho, negão, do jeito que tem que ser. Então, deixa eu ir falando já aqui, para ir despertando em você já à vontade, assim. Eu grifei muita coisa também, né? Não sei quantas páginas foram também, não, mas muita coisa foi, mas algumas delas eu destaquei aqui, eu grifei, até colocar aqui, ó, para vocês. Eu botei umas corzinhas aqui diferenciadas que se destacaram, me chamaram mais atenção. Primeira coisa que eu notei com relação à liderança, quem chega ao topo sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Né? Então já foi uma frase que de cara já impactou assim logo em mim, né? Quem chega ao topo sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Mostra que, ao contrário do que muita gente diz, que a liderança, a pessoa encontra solidão pelo caminho, solidão é consequência de egoísmo, não é consequência de liderança. Né? A gente tem que, dentro para ser líder, a gente tem que aprender a cultivar relacionamento, conectar com pessoas. Né? Relacionamentos fortes são fundamentais para quem quer ser um líder. Né? Não tem como a gente chegar ao topo sozinho. É algo que uma coisa está muito ligada com outra. Né? A gente demonstrar apreciação, sensibilidade pelas pessoas, consistência no que a gente prega, ter muita segurança naquilo que a gente está passando como mensagem, e ter bom humor nessa escalada que a gente tem até chegar ao que a gente chama de sucesso. Outra coisa que eu coloquei aqui é que a pessoa mais difícil da gente liderar sempre vai ser a gente mesmo. Né? À medida que a gente vai ganhando sabedoria no caminho, a gente vai aprendendo a deixar as tolices de lado. Porque no começo a gente é muito tolo, a gente tem muita verdade, que a gente, de repente, quando a gente vai ficando sábio de verdade, a gente vai falar, nossa, quanta tolice, de repente, eu carregava comigo. E a gente tem que ir aprendendo a usar essa sabedoria e a gente se concentrar em nós mesmos. Não como uma forma de egocentrismo, né? Mas como uma forma de alcançar o próprio domínio pessoal, o próprio conhecimento. Você conhecer as suas forças e as suas fraquezas. Ter o autoconhecimento, desenvolver as habilidades e aprender a gente olhar para a gente mesmo.
né? Então, são características de liderança. E outro ponto que eu grifei aqui, que eu achei muito forte, é que nos momentos nos momentos mais decisivos da nossa vida, mais difíceis, que a nossa liderança normalmente se define. São nos momentos críticos onde a nossa verdadeira natureza se mostra, né? E são as escolhas que a gente faz nesses momentos que vão definir a nossa liderança. Eu estava conversando isso ontem com uma galera da minha equipe, que a gente estava ontem à noite aqui num bate-papo, depois de uma apresentação, algumas pessoas ficaram, a gente ficou conversando sobre isso. A gente está vivendo um momento único na história da humanidade, gente. Eu acho que é um momento crítico que tão poucas pessoas passaram por tanta dificuldade quanto a gente está passando. Mas, na verdade, o que verdadeiramente importa é a forma como a gente está se posicionando diante dessas situações críticas. Hoje a gente está vendo muita gente, a boiada, como o Magno agora mesmo falou, né? A boiada entrando em desespero, se conectando em notícia ruim, se conectando em energia de baixa frequência, né? E isso é algo que a gente, como líder, não pode deixar acontecer. É nesse momento que a gente tem que elevar a nossa frequência, se conectar com pensamentos positivos, se conectar com a galera como um grupo desse de apoio, de pessoas proativas, pessoas positivas, canalizar a nossa energia de forma a gente mostrar a nossa verdadeira natureza. Não sei quem foi que comentou, foi acho que foi num treinamento com o Vinícius Copo, que o Vinícius falou desse jeito assim, antigamente o que dava ibope era tragédia, né? Ligar o jornal e ver uma tragédia normalmente dava ibope, todo mundo ficava lá antenado. Só que hoje em dia, tanta tragédia sendo colocado o tempo inteiro, gente, nos canais de comunicação, que o que está dando ibope hoje em dia é quando aparecem uns doidinhos que nem nós falando de prosperidade, falando de desenvolvimento pessoal, falando de empreendedorismo, falando de energia boa. Então, vamos contaminar o mundo com essa energia boa. É isso que as pessoas estão precisando. As pessoas estão querendo ficar junto agora de gente que é positiva. De negatividade, o mundo está cheio. E é assim que a gente vai se destacar da boiada. E para poder finalizar, dois pensamentos aqui que eu escrevi também. A gente tem que aprender a escutar, aprender a ouvir. A escutativa e depois a ação efetiva. Aprender a ouvir, filtrar e depois saber colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Não é o que você fala que importa, é como você fala. Eu citei isso já num dos encontros nossos aqui, mas eu vou lembrar essa frase, que talvez algumas pessoas não tenham ouvido. Não é o que você fala que importa, é como você fala. Então, na frase, existe uma frase que meu pai me ensinou essa frase quando eu era moleque, eu nunca esqueci, que ele me falava exatamente isso. Na frase, eu não disse que você roubou o dinheiro. Então, nessa frase, eu não disse que você roubou o dinheiro. Se eu disser essa mesma frase, dando ênfase em pontos diferentes da frase, ela muda completamente o sentido. Se eu disser, por exemplo, eu não disse que você roubou o dinheiro, o que eu estou dizendo? Alguém que falou. Se eu disser, eu não disse que você roubou o dinheiro, eu estou dizendo que outra pessoa que roubou. Se eu disser para você, eu não disse que você roubou o dinheiro, eu estou dizendo que você pegou emprestado, né? Mas não roubou. Se eu disser, eu não disse que você roubou o dinheiro, eu estou dizendo que você roubou outra coisa. Então, olha só como uma única frase, dita de 4 formas diferentes, mudam completamente o sentido. Né? Então, a gente tem que aprender, gente, a ouvir, interpretar aquilo e saber como nós vamos passar para os nossos liderados de uma forma efetiva, para que a gente consiga comunicar aquilo que a gente quer que eles façam para ter os resultados que eles esperam. Né? Então, esse poder da comunicação é muito importante. E para finalizar, eu coloquei aqui, mantenha os focos nas prioridades, priorize sempre atividades que vão te dar retorno. A gente falou muito nisso aqui quando a gente falou do tema produtividade, né? E o maior erro, que foi que o Magno falou ali, o maior erro é não perguntar onde está errado. É comum o ser humano errar, mas o líder não comete o mesmo erro 2 vezes. A gente tem que ver o fracasso como um processo natural e inevitável do sucesso. E aí, voltando a repetir o que o Magno falou, porque eu também grifei isso aqui como sendo uma das coisas mais importantes,
você só sabe a resposta se você souber perguntar, né? E normalmente a gente tem que ter o quê? Um mentor, que é aquela pessoa que quando a gente não souber, aquele nossos 5 minutos de tolice, né? De ignorância, se você tiver a quem recorrer, você só vai ser tolo por 5 minutos. Agora, se você não perguntar, você vai ser tolo por resto da vida, né? Então, a gente precisa realmente saber perguntar para a gente sair desse estado. E agora, acho que já deu tempo de vocês aquecerem os tambores, então eu quero ouvir aí mais visões, mais opiniões de pessoas aí por esse Brasil todo. Nós vamos para onde agora nesse Brasilzão nosso, meu Deus? Vamos lá. Enquanto isso, Noel, nós vamos comandando aqui. O pessoal não fala, nós fala de com força, né? Como dizem, nós fala mesmo. Enquanto o povo não fala, nós vamos bater um papo aqui. Mas o povo está ali, ó. Não, vou A Maria já destravou aquele dia, Ana Maria. Quero ouvir você mais vezes, Ana Maria. Ana Maria quer falar? Se ela quiser falar, eu dou a fala para ela aqui. Depois que vocês falam tanto, bom dia a todos, né? Eu também... Tá me ouvindo, não tá? Sim, tá completamente. Completamente. Tá. Assim, eu tenho assim, muita dificuldade para entender muita coisa, mas eu anotei, eu vi a resenha do livro, quando eles dizem assim, poucos líderes alcançam o sucesso, a não ser que muitos trabalham para isso. Aí fica assim, a pergunta tola. Nós não nascemos líderes. Seria essa interpretação? Nós formamos líderes. Quer dizer, através do nosso aprendizado, você se torna um líder. Seria isso aí o topo da questão? Outra coisa também que eu notei vocês já falaram, suas escolhas é que definem você. Então, no nosso dia a dia, né, nós vamos fazendo algo e, de acordo com isso, vai ser o nosso resultado. Vai ser para o lado positivo ou vai ser também para o lado negativo. E também quando diz assim que o líder, ele sempre continue aprendendo para continuar sendo líder. Então, neste caso de hoje aí, o que nós estamos fazendo? Estamos estudando, estamos aprendendo, e quem for líder vai continuar sendo líder. Essa é a minha contribuição. E outra coisa também, já falou sobre a pergunta, né? Não administre seu tempo, administre sua vida. O que quer dizer isso aí, hein, Magda? Que eu fiquei assim, quando fala assim também, que o líder, que ele não trabalha. Aí eu fiquei com isso assim, sem entender muito bem o que seria isso aí. Como vocês falaram que a gente tem que perguntar, estou sendo um pouquinho tola. A minha contribuição seria essa, nesse sentido. Show de bola, parabéns. Show de bola. Excelente, Ana Maria. Então, vamos lá. Deixa eu contribuir com você, Ana Maria, quando você diz aí essa questão aí que o líder nunca trabalha. John Maxwell diz isso. Nunca trabalhe um dia sequer na sua vida. O que ele quer dizer? Justamente. O que ele quer dizer com isso? Que quando você trabalha você está fazendo suas atividades com propósito, com paixão, não é um trabalho. Não é trabalho. Entendeu? Se você acorda para trabalhar, alguma coisa está errada na sua vida. Se você acorda para viver o seu propósito de vida, está tudo certo. Né? Se diz que a gente nasce 2 vezes na nossa vida. A primeira vez é o nascimento propriamente dito, e a segunda vez que a gente nasce é quando a gente descobre o nosso propósito de vida. O que a gente veio fazer aqui nesse planeta. A primeira a gente não escolheu, a gente foi colocado aqui no mundo, só que o segundo a gente escolhe. Quando a gente descobre o nosso propósito de vida, a sua vida toma total sentido. As pessoas vão resumir a sua vida em uma frase. Quando a gente morre, as pessoas vão falar alguma coisa da gente. Fulano, blá, 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 blá. Ou positivamente ou negativamente. Quando a gente está seguindo um propósito de vida, a gente tem que pensar assim, o que eu vou deixar para gerações futuras, que é o que a gente chama de legado.
Quando a gente vive com propósito, a gente está fazendo algo muito maior do que a gente para deixar para gerações futuras. E aí tem uma frase desse livro que eu grifei aqui que me chamou muita atenção, que diz o seguinte: nós descobrimos o sentido da vida quando nós plantamos árvores frondosas, cujas sombras a gente tem certeza que jamais nós nos sentaremos embaixo dela. O que é o propósito? Você fazer algo em vida que você sabe que você mesmo não vai usufruir daquilo, porque você fez aquilo deixando isso para gerações futuras. Esse é o sentido do propósito. De que forma que a gente vai contribuir positivamente para as vidas que virão depois da nossa. É por isso que ele diz que a gente tem que levantar todo dia e não trabalhar nem um dia na nossa vida. Beleza? Vamos para onde agora, turminha? Bom dia, galerinha! Vocês estão me ouvindo? Eu estou aqui dentro do carro. Eu estou aqui dentro do carro e eu falei assim, não, deixa eu falar. Eu já até cheguei aqui aonde eu tinha que chegar, mas aproveitando esse gancho aí de Noel, Ana Maria, eu estou encantada com você. Que gracinha! Estou apaixonada! Parabéns, viu? É muito bonito isso, essa humildade em contribuir, em perguntar. Eu acho que esse é o sentido desse grupo, né? Estou encantada, viu? Parabéns. Vamos continuar assim, porque assim a gente contribui. Cada um vai contribuindo, vai perguntando. E como o Magno sempre fala, através de perguntas também a gente contribui, né? Noel falou esse negócio de árvore aí, e eu me lembrei da história das tâmaras. Tinha uma pessoa plantando um pé de tâmara. E aí, uma outra pessoa, o senhor já tinha 80 anos, e ele estava ali plantando um pé de tâmaras. E aí, uma pessoa chegou ao lado dele e falou assim: olha só, por que você está plantando um pé de tâmaras? Você sabia que o pé de tâmara, ele cresce, tipo assim, para você colher tâmaras é tipo um processo de 80 anos, sei lá. Então você não vai ver esse pé de tâmaras, você não vai comer tâmaras. Aí ele falou assim: se todas as pessoas pensassem assim, ninguém comeria tâmaras. Então, a vida é bem isso, sabe? A gente tem que plantar para alguém colher, não necessariamente a gente colher, né? Então, eu penso que liderança também é isso, é você dar o exemplo, né? Os bons exemplos, é você estar direcionando as pessoas, é a gente estar aqui unido em um grupo. Então, assim, quando eu até quero dar uma dica, Magno, que você fala a questão do silêncio, para não ficar aquele silêncio no YouTube, eu vejo que Noel fica bem atento. Então, por exemplo, às vezes a gente só desconectar e conectar de novo. Aí a gente já sabe que tem uma próxima pessoa para falar. Eu acho que vai funcionar bem também. Então, assim, a questão dessa liderança, eu vi um pouquinho vocês falando aí, e eu penso que um líder também é aquele que está sempre atento às outras pessoas, ele está sempre ali disposto a contribuir, disposto a ajudar, disposto a fazer perguntas, porque através das perguntas, eu acho que assim, Magno sempre bate nessa tecla, e eu acho que é isso mesmo, a gente tem que sempre bater na tecla, porque uma hora todo mundo desperta. Mas o fazer perguntas realmente é muito interessante, porque você coloca a pessoa para pensar e ela mesmo dá a resposta para ela. Porque, às vezes, quando a gente impõe alguma coisa, quando a gente fala, talvez, o nosso pensamento, a pessoa ela interpreta do jeito que ela acha. E aí, se você faz perguntas, você faz ela pensar naquela possibilidade e se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante, gente, a gente se colocar no lugar do outro. Muitas vezes a gente não faz isso, e quando a gente se coloca no lugar do outro, talvez a gente teria uma postura diferente, né?
Então, por enquanto, a minha contribuição é isso. Eu vou terminar de chegar aqui. Eu tenho algumas anotações ali que eu fiz, e se for pertinente, eu volto para falar, tá? Um bom dia para todo mundo, e nós vamos para onde, moçada? Bom, eu vou concluir duas coisas, uma que a Ana Maria falou, né, que contribuiu demais através da pergunta da Ana Maria e da Poli aí. Aquilo que a Poli falou, se colocar no lugar do outro, é ordenar e falar. É exatamente isso que acontece quando a gente faz perguntas. Por exemplo, que eu dei exemplo aqui da gente fazer uma pergunta para o cônjuge, para o filho, se foi legal aquilo que ele falou, a forma que ele falou. Então, quando eu, por exemplo, se a minha esposa me faz algo e eu sou extremamente, tem autocontrole emocional, que a gente falou disso sobre 2 vezes essa semana, e eu não mando 4 pés no peito da minha esposa, e às vezes, em vez de eu perguntar, eu ordenar para ela, quando eu estiver com ela sozinho, entrei no carro ou alguma coisa assim, eu falo assim, aí eu vou ordenar. Olha, amor, eu jamais gostei daquela forma que você me falou naquele momento. Quer dizer, eu fiz uma crítica, eu ordenei, ao invés de eu fazer a pergunta, amor, você acha que foi legal aquela forma que você falou? Então, isso aí é o que a Poli acabou de falar, para se colocar no lugar do outro, e você ainda pode completar. Você gostaria que eu tivesse falado com você daquela forma? Ou agido com você daquela forma? Cara, isso muda o relacionamento, porque eu tenho certeza absoluta que eu mudei isso dentro da minha casa. E um detalhe, que é falando em termos de conhecimento hoje, que a Ana Maria também tocou um pouco direcionado nesse assunto, informação. Hoje nós temos muitas informações. E às vezes as pessoas não têm entendimento, a liderança tem que entender o que é informação e o que é conhecimento. Informações, nós podemos aqui, ó, eu tenho uma leira de livros ali. Leira. Eu posso ler 1, 2, 3, 4, 5 livros por mês. Isso é informação. Agora, conhecimento é exatamente quando eu pego um livro, eu sempre falo isso aqui, eu tiro 3 itens e aplico. Conhecimento é aplicar aquilo que a gente aprende. Essa semana nós estudamos aí, a Cristiane deu um show aí sobre autocontrole emocional, sobre QI, QE. Então, essas informações, elas se transformam em conhecimento a partir do momento que a gente coloca aquilo em prática. Porque uma dica muito importante, todos nós estamos aqui às 6 da manhã, segunda, quarta e sexta. Se a gente só ficar informação, 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 e nós aqui não colocarmos em prática, a gente vai ter uma obesidade cerebral, que tem muita gente hoje falando sobre isso, obesidade cerebral. Então, conhecimento é aplicar aquilo que a gente aprende. E um detalhe muito importante que a Ana Maria falou sobre trabalhar, que o Noel já deu um tapa aí sensacional, é o seguinte, tem muitas pessoas que hoje, por exemplo, vê eu, minhas filhas, minha esposa, a gente trabalha com essa ferramenta que a gente está usando aqui agora, que é o celular e o computador. E muitas vezes, por exemplo, as pessoas não chegam na casa de família que eu, na realidade, o meu sentimento de família é minhas filhas, minha esposa, minha netinha e meu genro. E parentela é o restante. Então, quando a gente chega, esse pessoal trabalha demais. Esse pessoal trabalha demais. Primeiro que a gente não trabalha, que a gente faz o que ama, né? Mas fazendo respostas, a minha sogra sempre fala isso. Vocês trabalham demais, é sábado, está em treinamento no sábado, está em treinamento no domingo. Aí, o que a gente tem que entender? Tem um microfone ligado. Eu da Sara. Aí. Então, o que a gente tem que ter um entendimento? Eu postei isso ontem no meu Instagram, que quando a pessoa fala com a gente, nossa, você trabalha demais, aí você vai e responde para ela de boa, né? Eu trabalho exatamente o que eu preciso trabalhar para jogar
o tamanho do jogo que eu quero jogar. Quando você fala isso, a pessoa tem outro entendimento, mas você fala de boa, não fala mandando quatro pés no peito, entendeu? Para que a pessoa entenda que se nós quisermos algo diferenciado, passar para o degrau de cima, sair fora da boiada, realmente a gente tem que trabalhar o tanto que nós trabalhamos para o tamanho do jogo que a gente quer jogar. Beleza? Minha contribuição, nós iremos para onde agora? O Alizinho ali daqui a pouco já vai falar, já está na posição. Só complementando o que o Magno acabou de falar, gente. A gente falou da questão de não só aprender, né? Não adianta ter 1 milhão de livros se não aplicar. É o primeiro ponto. E o segundo ponto é ensinar. Se nós estamos falando de liderança, a gente precisa ensinar, a gente precisa passar isso. Um líder que diz, eu não vou ensinar minha equipe, porque senão eles vão aprender, vão ficar bom e vão embora, vão sair de perto de mim. Está falando uma tremenda de uma idiotice. Porque as pessoas, elas vão ficar perto de você conforme elas forem crescendo, elas forem se sentindo valorizadas. O líder que não faz isso sofre demais. É aquela história de um gerente que não delega, que não ensina, que não faz a equipe produzir sozinho. Tudo depende dele o tempo inteiro, né? Então, uma das características do bom líder é saber que faz parte do processo a gente ensinar, né? Então, era só para finalizar essa questão. Aprender, aplicar na prática e duplicar isso daí. Parece coisa da Herbalife, né? Aprende, faz e depois duplica. Vamos lá, Paulizinha. Olha só, e falando sobre isso, foi até bom você ter falado antes, Noel, porque aprender, aplicar e duplicar. Ok. Então, um líder, todos nós aqui que somos líder de alguma coisa, porque não é só liderança de profissional, não, tá, gente? Você é líder da igreja, você é líder de sua família, você é líder de seus filhos, enfim, são vários tipos de liderança que a gente exerce na nossa vida e ao longo da nossa existência, né? E, assim, eu anotei algumas coisas aqui de um dia que eu estava vendo o Clubhouse, eu acho que até encaixa bem aqui. Todo líder, ele passou por um processo de dor, né? Todos nós, na verdade, né? Porque todos nós somos líderes em algum momento. Então, a gente sempre passou por um processo de dor aí na nossa vida. E quando a gente vence essa dor, porque a gente vence várias dores ao longo da nossa vida, a gente ganha autoridade. E a gente vai ganhando autoridade em vários assuntos ao longo da nossa vida. E quando a gente ganha autoridade, a gente se conecta melhor com as pessoas. Porque as pessoas, elas não se conectam com você, elas se conectam com a sua história. Elas se conectam com a nossa dor, com a nossa história. Ninguém se conecta com o seu sucesso. As pessoas se conectam com a sua trajetória para chegar ao sucesso. Então, veja bem, presta atenção quando a gente está no STS. E quando, né, tem gente que não é da Herbalife aqui, mas assim, quando a gente está... O Poli, não sei se foi só para mim, mas seu microfone emudeceu aí. Verdade. Não sei o que aconteceu, não. A gente conta... Obrigada, Magno. A gente conta a nossa história e a gente faz uma palestra. Vocês já perceberam que as pessoas se conectam muito mais com as histórias? Então, a vida da gente é isso aí. Então, um bom líder é aquele que, além dele vencer a dor, dele ganhar autoridade, ele conta uma boa história. Porque quando ele conta uma boa história, a pessoa fala, nossa, olha só, não, ela passou por isso, eu também estou passando, então isso vai passar. Então, isso é liderança, né? É você aprender com aquela dor, é você vivenciar aquilo de uma forma assim, poxa, isso vai passar, né? É só um momento que eu estou passando. E isso lá na frente vai servir de força e de aprendizado para uma outra pessoa.
e eu vou conseguir ajudar aquela outra pessoa com isso que eu estou passando. Então, assim, quando eu conto várias coisas, né, que eu passei durante essa trajetória, ontem mesmo eu estava contando aqui, até fui convidada para fazer uma live com uma influencer por causa da minha história. Então, eu contei a história, ela falou, poxa, Polly, não sabia que você tinha passado por isso, olha só, isso é muito interessante, porque todo empreendedor passa por alguma coisa e, às vezes, as pessoas não sabem, né? E ninguém é obrigado a saber, gente, se a gente não contar, se a gente não contribuir. Então, por isso que eu falei muito de Ana Maria, que eu parabenizei ela, porque, assim, olha que bonitinho, ela grifou e algumas coisas ela não entendeu e ela passou aqui, e aí a gente vai discutindo. O grupo é para isso, não é? Não é para discutir, não é para ampliar aquilo que é uma teoria em ação. Então, eu leio, é uma teoria. Eu aplico, é uma ação que eu estou fazendo com aquilo que eu apliquei. E várias coisas de todos os livros a gente já aplicou em algum momento da nossa vida, né? E é através disso aí que a gente vai colocando nosso nominho lá, ó, a gente vai construindo a nossa história e vai colocando o nosso nome no futuro lá, né? Para a gente deixar o famoso legado. Então, a gente começa a escrever o nosso futuro e daí a gente vai encantando as pessoas, porque o que encanta é exatamente essa dor, exatamente esse processo que você está passando. Por isso que todo mundo fala que o caminho, a trajetória é mais importante. Então, vamos aproveitar isso aí, vamos aproveitar a nossa trajetória, a nossa história. E só para finalizar, que eu falei que tudo tem um lado bom, né? Não sei se foi na segunda ou na quarta, e isso a gente vai superando, né, Lília? Essa questão da superação, a gente já passou muita coisa aí junto, né, amiga? Então, a gente sabe muito bem aí, né? Então, vamos lá. A dor, ela tem 3 vantagens. Lembra que eu falei? Poliana sempre vê o lado bom das coisas. A dor, ela tem 3 vantagens. Ela indica alguma coisa que tem algo errado. Por exemplo, né, uma doença, alguma coisa. Se você sente a dor, ela está indicando ali, olha, cuida disso aí que tem alguma coisa errada. Se o financeiro está muito apertado, está doendo, não está? Está indicando alguma coisa. Então, indica. A dor sempre indica algo. Ela motiva, porque ela te tira daquilo ali, daquele momento, daquele aperto, e ela te lança para você sair do lugar. Ou você procurar um médico, ou você procurar alguém para te ajudar nas suas finanças, ou você trabalhar um pouco mais, ou trabalhar com estratégia, e ela ajusta. Então, veja bem, a dor tem 3 vantagens. Ela indica, ela motiva e ela ajusta, para a gente ir para outro nível. Tá bom, galerinha? E agora nós vamos para onde, moçada? Que eu gosto é de viajar, vocês sabem, né? Então, bora aí, ó, para uma cidade top aí. Ou vai pensando aí, só comentar. Esse é forjado no aço, né, Polly? Pessoa que passa pela dificuldade quando sobrevive, ela foi forjada no aço, cara. Ninguém derruba mais. Então, olha que incrível, né? É um ponto, quando a gente consegue enxergar isso, a gente passa a ser grato pela dificuldade. Quando a gente para ver quem nós somos hoje, se você analisar o que te fez crescer e fortalecer, provavelmente foi o momento de dificuldade. Quantas vezes a gente não ouviu o Magno falar aqui, né, do momento que ele estava de vida, as dívidas? Ele não seria o ser humano que ele é hoje se ele não tivesse passado por aquele processo. Então, quando a gente enxerga isso, fala, obrigado, problema que apareceu na minha vida, senão eu não seria quem eu sou. É tão louco isso que a gente chega num ponto de entender que a gente tem que ser grato pelo problema, que ele só está ali por um motivo. Forjar olha o lado bom aí, aparecendo. Não é? Ele só está ali por um motivo, forjar a gente olha no a aço. Visão, né, Noel? A visão diferenciada. Olha para você ver, você passa a enxergar a dor de uma forma diferente. Você fala, poxa, olha que legal, agora eu vou enxergar a dor diferente. Naquele momento que a gente está mergulhado na dor, a gente pode não enxergar, porque está tudo turvo, né? Você está mergulhado naquele sentimento. Mas quando você tem essa consciência, você fala, não, tem algum sentido nisso. Lá na frente eu ainda vou entender. E aí, quando você para, que é aquele sinal vermelho, respira para você absorver o problema e pensa na solução, você entende por que aquilo surgiu para te melhorar como ser humano, né?
É muito rico isso. Muito top. Ô, Noel, eu adoro fazer a divisão das palavras. Isso que a Poli falou aí de vencedor, porque se a pessoa entender a divisão das palavras, ela tem um entendimento diferenciado. Por exemplo, a Poli falou aí sobre vencedor. O que é uma palavra vencedor? É uma palavra. Quando a pessoa pensa assim, divide a palavra, vence a dor. Porque muita gente fala assim, que cara de sucesso, é um cara vencedor, mas a pessoa não faz essa análise. É vence a dor, que está lá no livro também, né? Que é a gente tem que passar por desafios que a Poli acabou de falar aí, e a dor te traz sinais, né? Como trouxe sinais para mim em 2007. Outra palavra que a gente tem que, todos nós da liderança aqui, nós temos que fazer uma reflexão nela e nós temos que dividi-la. Reclamar. Ré vem de repetir. Clamar vem pedir de novo. Então, quanto mais reclamar, vai ter mais de novo. Ah, meu marido é um chato. Vai ter mais marido chato. Ah, minha esposa é um saco. Vai ter mais esposa que é um saco. Ah, eu não estou conseguindo vender. Vai continuar não conseguindo vender. É reclamar, repetir, clamar, que é a aclamação. Então, tem muitas palavras que a gente tem que fazer essa divisão para a gente ter um entendimento do significado daquilo. Beleza? Nós iremos para onde aí nesse mundão aí? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou Lilian Rivas, estou falando do interior do Cerro, muito mais interior do que vocês imaginam. Qualquer dia desse eu mando um queijinho, um doce de leite para vocês, tá bom? Tem gente aí que vai gostar bem. Legal, né? É bom ficar ouvindo tudo isso e pode falar da questão das histórias, né? Que as histórias se conectam. Hoje tudo está baseado, e hoje tem até ciência do storytelling, né? Como que a gente faz para poder conectar com as pessoas a partir das histórias, né? E essa questão de olhar para o vencedor, né? Olhar para quem supera a dor, né? É muito interessante. E algumas pessoas, de acordo com o foco que essa pessoa tem, se ela tem um foco positivo, se ela tem um foco negativo, ela vai olhar para a sua história de maneira diferente, não é mesmo? Cada um tem as suas próprias histórias, cada um tem as suas próprias percepções, cada um tem as suas próprias dores, e é a partir daquilo que a gente vivenciou, a partir daquilo que a gente, que foi construído dentro de nós, que fosse introduzido dentro de nós, na nossa infância, na nossa adolescência, a partir das experiências que cada um construiu, ela olha para a história do outro e decide o que ela vai buscar da história desse outro. Né? Se eu olhar para uma história de superação, houve um momento da nossa vida que a gente estava se reconstruindo dentro do negócio, que eu e Paulo dividimos um tropeiro de R$ 7, porque era isso que a gente tinha para comer. A gente tinha muito produto, a gente tinha um espaço lindo, mas a gente estava recomeçando a nossa história. A gente comia produto o dia inteiro e chegava uma hora que a gente falava assim, nossa, bora comer um trem que tem que uma comida de outra pessoa. E o que a gente fazia? A gente dividia um tropeiro de R$ 7. Era isso que a gente tinha. Mas a gente olhava para aquilo ali não com a visão do momento, mas com a visão do futuro. Então, quando a gente olha para essa história, né, e a gente podia falar, eu vou olhar para o quê? A gente está aqui, a gente está... E aí depois a gente fala assim, hoje, né? Que diferença, o tanto que aquilo ali nos tornou mais fortes, né? O tanto que aquilo ali nos tornou pessoas preparadas para um dia, para falar com alguém da nossa equipe. Se você está passando por essa situação hoje, o que você está passando hoje, né, pode fortalecer alguém lá no futuro. Né? Então, quando a gente está vivendo essa questão da dor, eu penso que as perguntas que devem ser feitas em relação a um momento de dificuldade não é por que você está vivendo hoje, é para que a dor está te visitando hoje. Né? Quais são
as informações que ela está te trazendo, qual a parte do seu corpo que está gritando, né? Se você está com uma dor de garganta, o que você está querendo falar e não está falando, né? Existem tantas coisas que a somatização, né? Ela vem quando a dor, quando ela chega no campo físico, ela já passou pelo emocional, pelo espiritual, ela já está vindo acontecendo há quanto tempo, né? E a gente não percebeu, não deu atenção, e aí ela vem e aflora no campo físico, né? Então, a gente precisa ter esse amor próprio, esse momento de parar, de olhar para a gente e falar o que eu estou fazendo da minha vida e o que eu estou permitindo que as pessoas façam comigo, né? Quando Magno fala essa questão hoje ele me deu você me deu um tapinha de luva aqui, porque, por exemplo, uma situação que aconteceu comigo 2 semanas atrás, se eu tivesse reagido com um pouquinho mais de inteligência emocional, teria sido um pouquinho diferente. Você acha que isso que você fez precisa ser feito dessa maneira? Né? Liderança, ela é muito forte essa questão, porque a gente precisa entender que a gente lidera o tempo todo. Existem pessoas, né, que têm essa coisa da liderança, e são pessoas que são observadas o tempo todo, né, e servem de inspiração para outras pessoas. E a forma como a gente lidera, ela pode ser uma liderança impositora, ou ela pode ser uma liderança amorosa, né? Eu falo assim, que quando eu era enfermeira, dentro da minha unidade de saúde, a gente vivia uma situação muito complicada, porque em alguns momentos eu tinha na minha mão que obrigatoriamente decidir quem seria consultado. Isso é muito sério, porque se você comer uma mosca, você perde uma pessoa. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que agir de forma inteligente, e que quando eu atendia quando eu tinha, por exemplo, eu tinha 15 pessoas para uma consulta, para um atendimento de 10 consultas. Quem que eu ia escolher para ser atendido? Então, eu comecei a agir de uma forma muito inteligente, que foi praticar a escuta ativa. Então, eu comecei a trazer as pessoas para dentro da minha sala e ouvir o que elas estavam falando, e eu comecei a anotar nos prontuários, porque todas as vezes que eu chegava dentro da sala do médico, com várias anotações e falava, fulano está com esse problema, fulano está com esse problema, agora vamos decidir aqui quem você vai atender. Aí eu transferia para ele, que era a pessoa que tinha que fazer essa decisão, não era minha, a, a responsabilidade do atendimento ou do não atendimento. E aí cabia a mim chegar à pessoa que houve a decisão de não ser atendida e falar, olha, eu vou procurar para você aqui uma outra solução. E às vezes a pessoa não era de um atendimento médico, mas a gente trabalhar essa escuta ativa, essa escuta amorosa, a gente trabalhar até a forma de falar o não. Porque se eu virar para uma pessoa e falar comigo, não, você não vai ser atendida hoje, não, não tem vaga, a pessoa vai embora com raiva. Mas se eu virar para ela e falar, olha, hoje você não vai ser atendida, porque falar o porquê é até um gatilho mental, né? A pessoa se sente se sente amada, ela se sente respeitada, né, no seu ser. Hoje você não pode ter esse atendimento por causa desse motivo, porque a gente precisa, às vezes, dar para a pessoa aquilo que ela está querendo naquele momento, talvez não esteja conectado com um atendimento ali médico, mas às vezes está conectado com uma necessidade da pessoa de se sentir ouvida, né? De se sentir amada, de se sentir respeitada em quem ela é, né? Então, a forma que a gente tem de falar com as pessoas precisa ser uma forma muito amorosa, né? E na hora que a gente está exercendo essa liderança amorosa, a gente nada mais está fazendo do que ser inteligente emocionalmente, né? A gente lidar com o outro com respeito, lidar com o outro com amor e ter essa certeza que ninguém é melhor do que ninguém.
Alguém pode estar, naquele momento, numa posição privilegiada, mas que essa posição seja exercida para trazer o outro para aquilo que ele tem de melhor, trazer o outro, às vezes, para o entendimento de que ele é um ser humano de respeito, que ele é um ser humano de valor, e que muitas vezes é massacrado, né? Que é tolhido ali nos seus desejos, né? A gente acaba vivendo aí numa situação, num momento, num mundo de hoje, né? Que muitas das pessoas estão sendo realmente tolhidas daquilo que elas têm direitos, né? E essa questão do reclamar, essa questão da pessoa que chega perto da gente, que só vê o lado negativo das coisas, não adianta. A gente vai fazer essa separação, né? Quando você chega num ponto que você consegue olhar para o lado bom das coisas, olhar para a dor e observar, e para as dificuldades e ver o que elas estão querendo trazer, né, para a nossa vida, faz com que a gente faça essa segregação. E eu tenho o direito, eu tenho a possibilidade de escolher com quem eu vou ficar, do lado de quem eu vou ficar e em qual grupo eu vou permanecer, né? Estar aqui, às vezes nem sempre eu tenho oportunidade de falar, mas às vezes estar aqui 6 horas da manhã, acho que é um grande diferencial para a vida de todos nós. Sou muito grata, sou muito feliz por isso e acredito que cada palavra bem dita e bem ouvida e colocada em prática vai transformar esse mundo maravilhoso aí que Deus nos deu para poder viver. Da minha parte, era tudo isso. Um beijo para todo mundo, muito obrigada. E a gente tem 1 minuto para poder fechar esse negócio. Valeu, gente. Ô, Lília, eu adorei o que você falou. E eu vou passar 2 dicas aqui. A primeira, sobre como falar para as pessoas o lado negativo, tipo, não posso ser atendido hoje, ou alguma coisa desse nível. Eu aprendi a falar com um sorriso nos lábios. Isso é muito importante quando você fala assim, ó, eu posso fazer 2 coisas com você aqui agora, Lília. Bom dia, Lília. Olha a minha feição. Bom dia, Lília. Olha aqui. Bom dia, Lília. Como que muda quando a gente fala com sorriso nos lábios? É completamente diferente. E a segunda, eu acabei, fugiu aqui do meu pensamento agora, a segunda coisa que eu ia passar aqui. Noel, se você quiser fazer Então, a segunda coisa, eu vou contribuir com uma historinha. Vamos lá. Um índio jovem chegou para o cacique e queria saber, porque às vezes uma história, uma vivência que a pessoa conta, 2 pessoas que ouviram aquela mesma história tiram mensagens completamente diferentes. Uma pode tirar uma mensagem positiva, outra pode tirar negativa. E ele queria saber do cacique por que isso acontecia. O cacique falou assim, esquenta um jarro de água, fez um jarro de água bem quente, e o outro ele pegou de um rio, estava no inverno, um rio congelado, ele pegou outro rio, água bem gelada, botou num vaso, a outra ele botou a água bem quente, e no meio ele colocou uma água morna. Aí ele falou, coloca a sua mão direita na água bem quente, coloca a sua mão esquerda na água bem gelada. Tá sentindo? Tá. Agora tira as 2 mãos e coloca na água morna. O que você está sentindo? Ele falou, minha mão que estava na água quente, agora ela está sentindo bem fresquinha. Minha mão que estava na água gelada, agora ela está aquecida. A água morna é a mesma, mas uma está sentindo aquecida e a outra está sentindo que ela foi esfriada. O que isso quer dizer? A gente interpreta a vida de acordo com o meio que a gente foi forjado. Se você foi forjado na dificuldade, vencendo tal, quando você é colocado num ambiente, você fica confortável. O mesmo ambiente que pessoa que, de repente, teve muitos mimos, foi mimado, não se preparou para a vida, quando é colocado no mesmo ambiente, ela vai sentir um ambiente hostil, enquanto que o outro vai não estar preparado. O que a gente tem que entender disso, gente? A liderança não é do dia para a noite. Ela é forjada com as vivências, com os acontecimentos, com as experiências.
E as experiências negativas, normalmente, são aquelas que dão um pé na bunda para a gente andar para frente. Né? Então, vamos aprender a praticar o exercício da gratidão, tirar sempre as melhores experiências que a gente sempre ouve aqui, né? Não é o que acontece com a gente, é o que a gente vai fazer com o que acontece com a gente que vai determinar quem a gente é. E assim a gente finaliza a nossa sexta-feira de hoje, de sextou. Vamos tirar aquela nossa famosa fotinha. Diga, Magno. Noel, só um item que eu lembrei aqui, porque isso é muito importante para a gente trazer para dentro da nossa casa e para o nosso meio de relacionamento, quando a Lília estava falando ali, cara. É o seguinte, preste bem atenção. Eu tenho o meu planner, que eu adquiri com a Cris, e lá todos os dias está escrito: evitar falar mal de alguém. Então, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que no seu meio de relacionamento, no meu, de todo mundo, o magrão é assim, o magrão é isso, o magrão aqui, falando mal. Quando tem alguém que chega para falar mal de mim ou me falar algo sobre negatividade, eu falo assim: mas essa pessoa tem alguma coisa boa para acrescentar? E, por exemplo, quando fala muita coisa negativa, mas tem alguma coisa boa para você me contar hoje? Porque normalmente as pessoas gostam de expansão na negatividade. É que, por exemplo, vamos falar do Covid? Fulano de tal, morreu 2 pessoas hoje. Tá, morreu 2, mas quantas saíram do hospital? Quantas estão isentas do Covid? Então, eu sempre pergunto para a pessoa, quando vem com negatividade ou falar mal de alguém comigo, eu pergunto: tem alguma coisa boa para você me falar? A pessoa dá uma pensada, dá uma pergunta que eu faço, a pessoa dá uma pensada, uma analisada, e de repente ela começa até a sorrir, porque ela é tão negativa e fala tão mal das pessoas que isso tem que ser corrigido. Nós vamos encerrar aí agora, né, amigo? Deus abençoe a todos. E passamos uma semana extraordinária. Foi tudo top, galera. Aquele sorriso Vocês lindo. arrasaram. No 3, todo mundo preparado. 1, 2, 3, sorriu. Opa, Claudir, você saiu. Na hora que eu falei para sorrir, você botou a câmera para o teto, Claudir? Vamos lá, de novo. 1, 2, 3. Deixa eu colocar no grupinho aqui, vamos ver se deu certo. Espera aí, congela aí todo mundo. Ctrl+C, Ctrl+V. Sextou do jeito Deu que tem que certo, ser. está no ar, sextou do jeito que tem que ter. Um fim de semana abençoado para todos nós. Segunda-feira, estamos juntos. Façamos um final de semana abençoado. Show! Beijo. Amém, beijo.